Queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe toda a igreja reunida nessa noite. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Vamos falar sobre a maior força da oração. A maior força da oração. Lucas 18, de 1 diante. Vamos ler a leitura até o versículo 8. Quantos já acharam, digam aleluia. Quem não achou, diga glória a Deus. A gente ainda procurando. O texto sagrado fala da parábola de Jesus sobre a viúva e o juiz iníquo. Maior poder da oração, maior força da oração. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Palavra do Senhor. Vamos orar. Altíssimo Pai, nós colocamos as nossas vidas, os nossos corações, nossos ouvidos perante Ti, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, que a Tua palavra, ó Deus, seja bem guardada em nosso coração. Dá-nos a graça, Senhor, sempre necessária, de que Teu Espírito nos auxilie, nos explique, nos revele a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos nesta noite fortalecidos pela Tua palavra. Senhor, todos que chegaram aqui carecem de ouvir a Tua palavra. E nós estamos aqui, Senhor, como Teu canal, como instrumento para ser usado para a Tua glória. Tem misericórdia de mim e ajuda-nos a propagar a Tua palavra de maneira fiel, de maneira sensata, de maneira que o Senhor leve a Sua palavra através da minha voz, e estas palavras produzam, Senhor, grandes efeitos poderosos em nossa vida. É a nossa oração que o Senhor repreenda todo obstáculo, toda oposição à Tua palavra. Sabemos do calor, sabemos da inquietude que esse clima nos dá, mas temos, Senhor, a disposição de estarmos aqui nesta casa para ouvir a Tua palavra. Fortalece-nos, dá-nos um ouvido pronto a ouvir e um coração pronto a viver. Que a Tua palavra nos encha, nos renove e nos fortaleça para sairmos daqui, ó Deus, bem cheios, bem fortalecidos pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Podem sentar aí, meus amados.
Queridos, nós estamos desde semana passada, domingo passado, pensando sobre as forças da oração. Passamos alguns domingos pensando sobre os inimigos da oração, e nós estamos de domingo para cá passado pensando que a oração ela tem forças que circundam ela, que faz dela uma grande força, uma grande bênção e fortaleza para o crente. Ninguém ora senão guiado por Deus, né? Ou buscando a Deus. E nós falamos aqui do texto de Mateus 6,6, domingo passado, onde o Senhor convida-nos a estarmos entrando na sua presença e ouvindo a sua voz e falando com Ele e derramando o nosso coração perante o Senhor. Hoje eu quero conversar com os irmãos um pouco sobre esta parábola que Jesus contou, que inclui a oração também. Nela está envolvida aqui nesse texto a maior força que há na oração. O que mais fortalece a nossa oração? O que dá força à nossa oração? Senão a fé em Deus. A fé em Deus, então, é o elemento que torna a oração oração. Sem fé você conversa. Sem fé você fala, você solta as palavras. Mas com fé, essas palavras são levadas a Deus. Porque a nossa fé levam a nossa oração, nosso diálogo ao Senhor. Jesus cita aqui, nesse texto, que lemos a história de uma parábola para nos ilustrar quanto devemos orar sem nunca esmorecer. Como temos a necessidade disso. Como isso deve ser uma prática de maneira contínua, corriqueira, mas sempre renovada. Não devemos estar nos afastando dessa prática da oração, porque ela é algo que, sem sombra de dúvida, é vital para todo crente. Orar é algo vital. Assim como respirar para o nosso corpo é vital, a oração para a alma do crente é muito vital. Portanto, irmãos, pensando aqui nesse texto, nós podemos entender que o nosso Senhor coloca diante de nós a maior força que há na oração. A oração, ela é movida pela fé. Tiago 5 diz lá, nas palavras do nosso apóstolo, que a oração da fé, ela salva o doente, ela levanta o doente. A oração da fé, ela é capaz de remover doenças, males, enfim, coisas terríveis da nossa vida. Logo, se a oração for desprovida de fé, a oração fica vazia. A oração fica como um corpo sem alma. Ela não tem valor nenhum. Ela simplesmente é um monótono. É um monólogo, melhor dizendo. É uma palavra, a pessoa falando sozinha. Nada sem fé, ou a oração, nenhuma oração sem fé, ela pode ser uma oração de fato. O que dá vigor, o que dá sentido à oração, o que conduz a oração a Deus é a nossa fé. Afinal de contas, você não falaria com Ele se não tivesse fé. Você não tinha como falar com alguém que você não acredita nele, você não acredita que Ele existe, que Ele é poderoso. E só fazemos isso porque nós cremos que Deus é Deus. Por isso nós oramos. Partindo desse princípio, Jesus aqui fala o seguinte, falando dessa mulher, a viúva, só em ele falar para a gente que é uma viúva, ele está dizendo, naquele contexto do seu tempo, que essa mulher não tinha apoio, essa mulher não tinha nenhuma condição de ser auxiliada em alguma causa na justiça. Se ela era viúva, por praxe, por tabela, ela já era pobre. Porque se o marido dela morreu, ela perderia as riquezas, ela perderia os seus bens, ela perderia uma série de coisas de valor. Essa viúva é viúva, e estamos falando de alguém que depende de outras pessoas. Ela não tem basicamente as forças necessárias para resolver uma causa. E ela está indo aqui a um juiz. O texto não fala qual é a causa que ela tem. Provavelmente algum bem que ela precisava ter e não tinha. Mas o texto nos diz que ela foi a um juiz. É verdade que ela morava na mesma cidade que esse homem. Morando na mesma cidade, ela sabia da fama deste homem.
conhecia quem era ele, sabia que o camarada era ateu, não cria em Deus, sabia que ele não estava nem aí para ninguém que ele conhecia naquela cidade, para nenhum homem. O texto diz que ele não ligava para os homens. Ela sabia da fama deste homem e ela foi a este homem pedir para ele resolver a sua causa. E ela começou a sua investida para esta causa ser resolvida, fazendo uso da persistência. Ela vai ao encontro daquele juiz e diz: olha, resolve a minha causa, resolve o meu problema, você pode e eu preciso. E o texto nos diz, meus irmãos, que essa mulher ficou de forma persistente pedindo a esse juiz para ele resolver a sua causa. O versículo 4 diz que ele pega a causa dessa mulher e joga lá, não se preocupa, ele não dá crédito, ele não dá atenção, ele não dá prioridade. Por um bom tempo, aquele juiz não pegou na causa daquela mulher. Mas se ele jogou a causa dela para lá, a mulher não o fez. Ela estava persistentemente incomodando aquele homem ruim, mau. O texto nos diz então que ela ficou insistentemente importunando. E importunando é uma palavra para dizer claramente que ela estava o tempo todo no pé daquele homem, pedindo para ele não largar a mão, para ele defender a sua causa. E ela ficou intensificando essas insistências. Ela ficou nos pés daquele juiz mau, que não ligava para ninguém. Ela ficou ali buscando com que ele desse atenção à sua causa. Até que um dia o juiz começou a ser convidado a uma reflexão, porque ela importunou tanto, que ele começou a pensar consigo mesmo: ora, eu sei que eu sou uma pessoa que não temo a Deus, nem respeito homem nenhum, mas essa mulher não para de me importunar, essa mulher não para de bater na minha porta. Provavelmente ela sabia onde aquele homem já morava, estava o tempo todo lá batendo, insistindo. Resultado: o juiz mau, iníquo, um homem cheio de iniquidade, ele resolve pegar a causa daquela mulher e resolvê-la. Diante disto, meus irmãos, o Senhor diz: olha, preste atenção nas palavras dele. Ele consigo mesmo, sendo mal, disse: olha, eu vou resolver a causa dessa mulher para que não acabe ela terminando causando um mal maior a mim, porque ela está até então me molestando, me importunando, mas ela pode, pelo que eu estou vendo, passar desse limite aí e terminar fazendo alguma coisa comigo mais do que ela está fazendo, está me importunar. O texto então diz: olha, Jesus fala: olha, esse juiz, sendo mau, ele atentou, nem que fosse pela persistência daquela mulher, e tentou e buscou resolver a causa daquela mulher. E aí Jesus volta os nossos olhos para o Deus e diz: olha, não fará Deus justiça para todos os seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite? Embora que para esses escolhidos a resposta de Deus pareça tardia, demorada em defendê-los, mas assim como esse juiz, de primeiro momento, não ligou para a causa dessa mulher e dava a entender que ele não ia resolver nada, assim pode ser Deus. Há algo que você pode pedir ao Senhor e Deus simplesmente dizer para você: não é não, não é sim, mas aquele velho espere, fica um pouquinho aí, depois eu falo com você. E se a gente vai embora, não ora mais? Se a gente vai embora e não vem mais ao Senhor, que é o juiz dos juízes, se a gente não faz como essa viúva fez, de ficar nos pés do Senhor, pedindo, batendo. Jesus levanta uma outra pergunta no versículo 8, e ele diz: olha, respondendo a primeiro do que ele fez no antigo anterior: digo-vos que depressa Deus fará justiça, por muito mais por seus filhos que estão lhe pedindo de dia e orando de dia e noite.
muito embora que seja demorado, mas Jesus, nosso Deus, Ele fará com que a resposta chegue a vocês. Amém? E o Senhor diz: olha, por causa desses homens maus, por causa dessa talvez demora que se tenha na resposta da oração, será que com o tempo passando, haverá gente na terra que terá fé em Deus? Porque, meus irmãos, convenhamos, Deus não é Papai Noel. Deus não é o gênio da lâmpada que a gente, faz 3 pedidos e Ele responde. Deus não é alguém que você pede e Ele dá. Não é aquele Deus que tem naquela frase dos carros que você sonha e Deus realiza. Não é não. Deus não é esse. Jesus diz, levanta a pergunta dizendo: olha, nos últimos tempos, nos últimos dias, será que porventura a gente vai achar fé na terra? Porque quem ora a Deus tem que orar perseverante. Quem clama a Deus por uma causa tem que clamar com perseverança. E a perseverança que Ele coloca aqui para nós é uma perseverança que ela não está sintonizada com as circunstâncias. Veja, a mulher vai entregar a sua causa a um homem mau. E ela pede: resolva a minha causa. Ela vai repetir isso por 1000 vezes para ele. E ela sabe quem é este homem. Ela sabe da fama deste homem. A fé daquela mulher está ativa. Ela sabe das consequências que tem ali. Ela sabe que a sua petição, a sua causa pode não ser atendida por causa de que ela está colocando na mão de uma pessoa que é totalmente contrário ao que ela está pedindo. Mas vejam, meus irmãos, a fé ela é capaz de fazer as nossas orações persistirem, mesmo diante de um quadro, de uma circunstância, de um contexto bem contrário. É muito fácil a gente orar e Deus responder. É muito confortável para a gente orar e Deus dá a bênção na tua mão. É muito cômodo isso, não é? É tão cômodo que chega a ser até maligno. O diabo é que faz isso. As pessoas que pedem algo ao diabo, prontamente ele dá com muita rapidez. Não amadurece aquilo que tem que dar a você, não amadurece você, não prepara você para tal. Simplesmente o diabo te dá. Por isso que muitos estão aqueles que estão lá no mundo em busca de coisas, estão tendo. Porque o diabo enche suas vidas. Mas convenhamos que Deus não é esse Deus. Deus, você pede algo a Ele. E aí Ele vai querer exercitar a sua fé. Ele vai querer aumentar a sua fé. Você ora pela cura de um filho. E Deus vai curar o seu filho. Deus é Deus compassivo, bondoso, Ele é muito bom. E Ele vai curar o seu filho. Porém, Deus tem meios que Ele usa para trabalhar a gente. E aí que está a questão. Está diante do juiz uma viúva decente, provavelmente uma mulher de uma reputação respeitável, mas o juiz é totalmente contrário do que aquela viúva é. E o Senhor fala: olha, faça como essa viúva, lutando contra as circunstâncias, tudo contrária. A pessoa que ela entrega a causa não tem capacidade moral nenhuma, nem de respeito nenhum, de resolver a causa dela, mas ela entrega. E ela vai permanecer batendo na porta daquele homem, mesmo sabendo que ele é uma pessoa que é mau. Mas de alguma forma, o homem mau, ele pode ser usado por Deus também, para favorecer aquele que está batendo conscientemente na porta. Amém? Eu tenho visto, meus irmãos, muitos crentes esperando vitória. Eu tenho acompanhado a espera dolorosa de muitos crentes esperando vitória, e a vitória não chega. Eu acompanhei a história de uma irmã leprosa. A sua pele era casca, dobrada, parecia camadas de peles grossas, secas. E essa irmã orava a Deus, ela chorava, ela gritava na igreja para que Deus a curasse. E os seus dias, os seus momentos de vida, seus dias de aniversário, suas festas que ela praticava em casa com a igreja, era sempre o mesmo pedido: Senhor, eu quero a minha cura.
Aquela irmã leprosa, literalmente do pé à cabeça, não tinha cabelo, não tinha nada, ela totalmente leprosa. E você fica vendo, meu Deus, o que faz alguém perseverar tanto, diante de tanta dor, sofrimento? Queridos, não é outra coisa senão a fé em Deus, que nos move para os pés de Jesus e faz a gente ficar lá, até Ele nos responder. É a fé. É aquilo que Ele nos deu como um dom, de crer nele, de confiar na sua palavra. Meus irmãos, a fé, ela não é movida pelo que estamos sentindo. A fé, ela não é movida, não é acionada, não é exercitada por aquilo que a gente está vivendo. A fé, ela ultrapassa isso aqui. A fé, ela está além. A fé é sustentada pelas promessas, pela palavra de Deus. A fé que eu estou falando nessa noite aqui, ela está arraigada, ela está totalmente enraizada no caráter de um Deus fiel, de um Deus que não mente, de um Deus que não falha, de um Deus que não deixa de lado o que Ele falou. Ele falou, Ele vai cumprir. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Portanto, queridos irmãos, o que sustenta-nos diante das grandes dificuldades em oração, o que nos mantém orando, o que nos enraiza e nos dá sentido em oração, simplesmente, com certeza, é a nossa fé no Senhor. Por isso, queridos, a fé, ela aumenta também e aumenta a prática da oração. Quando você diminui a sua fé, quando a sua fé empobrece, as suas orações também ficam pobres. Preste atenção nisso, é muito sério. Você tem que ficar vigiando a sua fé. Como é que ela está? Porque uma vez a fé afetada, isso afetará principalmente o seu relacionamento com Deus. Porque com Deus, a gente só se relaciona através da fé. Ninguém se relaciona com Deus através de outro meio, senão pela fé. Por isso eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas de valor na nossa fé em relação à nossa vida de oração. Primeira coisa, a fé, ela faz a oração existir. O indivíduo recebe fé, ele conhece a Deus, ele começa a ter uma proximidade com Deus, e a partir daí, ele começa a ter uma vida de oração. Por isso que ateu não ora, porque ele não tem fé. Mas já quem tem fé, vive orando. Quem tem fé em Deus, vive exercitando a vida de oração. Mesmo que seja aquela oração minguada, porque o tamanho da sua fé vai produzir o tamanho da sua oração. O tamanho que eu falo não é duração de horas e horas orando, mas a fé que embasa a nossa oração. Quando começamos a crer em Deus, nós começamos a obedecer a Deus. Nós passamos a andar nos seus mandamentos. Nós passamos a obedecer aquilo que o Senhor coloca. É um processo, orar é um processo de fé. Sem fé não existe oração. Quando eu começo a alimentar a minha fé, com certeza, a minha oração, ela é fortalecida, e o Deus que ouve a oração, Ele começa a gerar em mim um processo de continuidade em orar. O que foi que fez aquela viúva e pedir aquele juiz, sabendo quem era o juiz? Foi a fé. Ela disse: eu vou pedir para ele resolver minha causa, e de alguma forma Deus vai atender a minha causa. Uma segunda coisa que eu quero colocar, irmão, em relação à fé e oração, é que a fé, ela produz disciplina na prática da oração. A fé, ela começa a nos corrigir. Quando cremos em Deus e começamos a formar a nossa fé pela sua palavra, uma vez que a fé é formada pela palavra, essa palavra começa a nos disciplinar na oração. Meus irmãos amados e queridos, quem ora com fé, esta fé vai corrigindo, vai tratando, vai começando a regrar a sua vida de oração. Meus irmãos, na oração o Senhor nos trata,
O Senhor nos modela. Na oração, o Senhor, sabe, Ele começa a nos disciplinar. Nós começamos a viver uma vida ali disciplinada na oração. Tudo isso por causa da fé. Porque se a fé é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da sua palavra, e esse conhecimento vai entrar na nossa vida de oração, e ele vai começar a corrigir a nossa vida de oração. A mulher teve que ter disciplina, não foi? Para ficar nos pés daquele juiz todo santo dia. Ela ficou indo na casa daquele homem, atrás daquele homem todo santo dia, até aquele juiz atender a sua causa. Mesmo que essa mulher não tivesse costume de importunar alguém, mas ela aprendeu. E ela ficou nos pés daquele homem, até a causa dela ser respondida. Porque a fé em Deus produz disciplina na nossa prática de oração. Amém? Eu me lembro que minha mãe botava a gente para orar em casa, e a gente tinha que orar no mínimo 10 minutos. O joelho doía tanto nesse mundo. A gente ficava de um lado, ficava do outro, 7 filhos orando na sala, e era uma peleja. Mas o que minha mãe estava fazendo naquele instante com a gente era forjar em nós uma fé em um Deus. Em um Deus que a gente não estava vendo, não estava ouvindo, mas estávamos ali para falar com Ele, porque a fé em Deus é fundamental. E é ela que disciplina, que trata, que purifica as nossas orações. Em terceiro lugar, meus irmãos, eu quero colocar para os irmãos aqui nessa noite, porque a fé, ela é algo importante para a oração, porque a fé, ela nos dá paciência diante da resposta da oração. Quando você ora, você precisa de paciência para esperar a resposta da oração. E você vai precisar de paciência se a resposta for um tanto demorada. Se a resposta for demorada, você precisa de muito mais paciência. Quem vai produzir essa paciência em você é a confiança em Deus, é a fé. É aquela força que Deus nos dá para saber que uma hora ou outra Deus, Ele vai chegar com a resposta. A pior coisa do mundo é esperar pelo outro. É horrível. Mas sabendo nós que Deus nunca falha, sabendo nós, confiado na sua palavra, que Deus nunca se atrasa, mesmo que pareça tardia a resposta de Deus, o Senhor chega na hora certa, no momento certo, para glorificar o seu nome em nossa vida. Queridos, aqui eu aprendo que quando nós temos fé no Senhor, essa fé purifica até os nossos pedidos. Porque enquanto eu percebo que está demorando a resposta, mas eu estou orando, Deus vai purificando os meus pedidos. Talvez Deus vai até adiando a minha resposta da minha oração, mas esse adiamento é para que Ele me purifique, Ele me corrija, Ele me conserte, traga um pedido errado. Deus me purifica. Portanto, queridos, o que me faz estar diante de Deus, solicitando, clamando, orando, nada mais é do que a fé em um Deus que responde os seus filhos. A viúva parece que estava falando com um Deus, porque ela está determinada em estar ali, pedindo aquele juiz para resolver a sua causa. E ela está certa em persistir, e não sai e não larga. E ela está com paciência suficientemente para esperar a sua causa ser resolvida. Deus também, Ele nos dá paciência através da fé. Há muitos de nós que estamos esperando de Deus uma resposta. E Deus sabe o tamanho da nossa fé, para que também produza a paciência necessária. Para que assim a gente alcance a vitória. Meus amados irmãos, uma coisa é certa: Deus não vai matar nenhum de nós de tanto esperar. Ele vai chegar. Eu digo isso com toda convicção, porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel. Ele nunca falhou.
Ele nunca disse uma palavra e deixasse ela cair. Diz assim em palavra do profeta: assim como essa chuva vem e molha a terra e lá dela nasce o fruto, assim é a palavra do Senhor. Ela vai e nunca volta vazia. Amém? Portanto, queridos irmãos, enquanto mais paciente for, demorada for a espera da resposta de Deus em oração, mais Deus está nos purificando e nos preparando para receber algo grande das mãos do Senhor. Quero dizer para os amados irmãos também que a fé, ela aumenta o desejo de orar. A fé é tão poderosa em nossas vidas que ela aumenta o desejo de orar. Deus demora em responder, muitas vezes a fim de que o nosso desejo seja aumentado. Você pode pensar que isso seja um pouco egoísta da parte de Deus, mas, meus irmãos, Deus nos leva à oração para orar e orar e orar e orar. E talvez na primeira vez a gente nem ore, ora, mas não está orando. A gente está ali diante de Deus, falando com Ele, mas não estamos orando. Por isso que Mateus 6,6 diz: olha, entre no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto, e Ele em secreto te recompensará. Porque parece que tem que haver uma preparação para que nós cheguemos a orar, queridos. O que essas parábolas nos ensinam é que, através da fé, a fé motivou a perseverança daquela viúva. Quanto mais ela pedia, mais o juiz desprezava a sua petição. Quanto mais aquela mulher clamava por socorro de alguma causa, mais aquele juiz não dava crédito nenhum para ela. Queridos, o que Deus quer desenvolver em nós é um desejo de orar. É um desejo profundo de estar vivendo em oração. Talvez Deus espere que as coisas fiquem um pouco mais demoradas, para nos ver orando de fato, para nos ver orando de verdade. Eu não sei, olhando para essa viúva, o que passava na mente dela, mas quanto mais o juiz virava as costas para a sua causa, mais aquela mulher insistia em que a sua causa fosse resolvida. Isso me ensina, queridos, que quanto mais eu creio em Deus, mais eu oro. Quanto mais eu creio em Deus, quanto mais a minha fé está no Senhor, mais eu preciso continuar orando. Eu preciso insistir nisso. Eu lembro de Ana na Bíblia Sagrada, o exemplo daquela mulher que era estéril, uma mulher que há anos carregava um fardo. Ana era uma mulher de Deus, solicitava um milagre da parte do Senhor, pedia um filho, e Deus tinha fechado sua madre, ela mulher que não gerava filhos. Mas a palavra do Senhor diz que Ana, com grande dor, um grande sofrimento, entrou no templo, e a sua oração era tão dolorosa, que ela nem conseguia falar palavras inteligíveis. Ela gemia, balbuciava, como se alguém estivesse falando coisa com coisa, e quem ouvisse dizia logo que ela estava falando, não tem nada sem sentido. De maneira que o profeta, o sacerdote Eli, chegou perto dela e começou a ouvir sua oração e não entendeu nada. E ele até interpretou que ela tivesse bêbada de tanto falar de forma contrariada. E ela disse: não, meu senhor, a serva não está bêbada, mas sim angustiada de alma, de espírito. Mas o homem de Deus levanta aquela mulher e disse: olha, mesmo assim vai, que o Senhor atenda a tua oração. Queridos irmãos, eu entendo, e isso é triste, isso é algo que a gente não gosta, mas quanto maior a nossa dor, melhor a nossa oração. Se você abrir a harpa cristã e começar a ver as histórias de quem fez esses hinos, se você abrir o cantor cristão, que é um cântico de Inário Batista, e começar vendo cada história de cada compositor daqueles louvores, cada um deles compôs aqueles cânticos maravilhosos que a gente não cansa de louvar.
nos piores momentos da sua vida, um dos momentos mais aterrador, mais terror da nossa vida, Deus traz ao nosso coração momentos de deleites que Ele nos conforta de maneira sobrenatural. Talvez você não experimentou isso ainda, mas nós só oramos uma oração caudalosa, um choro com sinceridade, quando estamos de fato sendo vitimados por muitas dores. Olha para a história da igreja. Os momentos que a igreja mais perseverou foram os momentos de maior sofrimento. Você pode estar aqui hoje passando uma luta muito grande, e por causa da fé que você tem em Deus, você é levado a orar. E é levado a orar de forma muito sincera. Porque ninguém brinca com dor, ninguém brinca com sofrimento, ninguém brinca com situações dolorosas. Portanto, queridos irmãos, o Senhor, através dessa parábola, nos ensina que a gente precisa cultivar a nossa fé em Deus. Como anda a sua fé? Se a sua fé estiver fraca, a sua oração vai ser algo ralo, que não chega nem ao trono do Senhor. Por isso que o Senhor está perguntando aqui: será que vai haver fé na terra? Porventura o Filho do Homem, quando voltar, ele vai encontrar fé na terra? E essa é uma pergunta que todos nós sabemos que pouca fé Deus vai encontrar aqui. Pouquíssima fé. Não serão poucos os que perderão e estão perdendo a fé. E consequentemente não tem como você vivenciar um relacionamento com Deus vivo sem a fé. O texto está nos dizendo no versículo 8 que depressa Deus lhes fará justiça. Veja a diferença daquele juiz para Deus, o nosso Pai. Enquanto o juiz se demora, enquanto o juiz fica retardando, adiando a audiência, Deus, o Todo-Poderoso, depressa lhe fará justiça. Por causa da fé que está operante, a fé que está ativa, a fé que está posta em Deus, a fé que está alicerçada no Senhor, sabendo quem Deus é. E você só sai dos pés do Senhor quando Ele lhe abençoar. Porque quem tem fé em Deus persevera em oração, e não sai da presença do Senhor sem antes ser abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Um dia um homem chamado Jacó conheceu a Deus. E ele conhecia o Deus dos seus pais, o Deus de Isaac. E Jacó, um certo dia, encontrou-se com um anjo. E Jacó disse: olha, vou aproveitar que lhe encontrei aqui e vou lhe agarrar. E não vou lhe soltar enquanto você não me abençoar. E diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que Jacó agarrou o anjo e passou a noite toda mudando de golpe, de posição, cansando um braço, pegava o outro, cansando de um lado, indo para o outro, deitava, levantava, e a luta não acabava. Você tem noção do que Jacó enfrentou ali? Jacó dizia: se eu não pegar essa benção agora, eu nunca mais eu pego. Eu não vou lhe soltar enquanto você não me abençoar. Será que quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Será que haverá crente ainda assim, que ora a Deus até Ele responder? Será que a nossa oração, queridos, ela tem 10 metros, 10 dias? Será que a nossa oração tem limite? Ou a gente só vai sair dos pés de Jesus quando Ele responder? Quem vai trazer essa resposta para nós é o tamanho da nossa fé, é a abrangência da nossa fé. Queridos irmãos, a Bíblia nos convida, de tempos em tempos,
a você parar e olhar como é que está a sua fé. Aonde está posta ela? Como é que está a natureza dela? Aonde está a sua fé? Esse exame é exigido por nós de tempos em tempos. Nós precisamos avaliar como anda a nossa fé. Uma vez que a fé vem pelo ouvir, ela pode ser contaminada por uma série de palavras que não é a palavra de Deus. Muitas vezes você engole, você assimila, você toma posse de coisas contrárias, de palavras erradas. Isso se mistura a sua fé em Deus e você começa a se contrariar, a se distorcer. E nos meados do caminho você começa até a estranhar o seu Deus. E nós precisamos, queridos irmãos, avaliar como está a nossa fé, à luz da palavra do Senhor. O que é uma fé verdadeira? O conteúdo de uma fé verdadeira, onde é que está? O que faz a minha fé ser uma fé forte, uma fé firme, uma fé vigorosa? Queridos irmãos, a nossa fé, ela tem que estar em Cristo Jesus, no que Ele é para nós, no que Ele fez por nós, no caráter santo do nosso Deus. A nossa fé tem que estar alicerçada em coisas sólidas. A gente não pode misturar a nossa fé com o homem. A gente não pode misturar a nossa fé com coisas que provêm da terra, do ser humano. A nossa fé tem que estar arraigada, fundada em Jesus Cristo, na obra que Ele fez por nós, porque, como foi já falado nessa noite aqui, todos nós não éramos para estar aqui, nós éramos perdidos. E surgiu um filho, um homem que veio ao mundo e mudou a nossa história. Ele nos deu condições, Ele nos deu conteúdo para sermos salvos. Ele mudou toda a nossa estrutura, nos deu um novo coração, fez de novo uma nova criatura através das nossas vidas. Está modelando, continua forjando em nós, como o nosso irmão Jean colocou. Deus está forjando cada um de nós. Nós estamos sendo tratados, transformados por Deus. Deus utiliza o que Ele bem quer para moldar a nossa fé. Ele usa um juiz iníquo, Ele usa um ladrão, Ele usa alguém mentiroso, Ele usa uma luta terrível na sua vida, Ele usa uma enfermidade, talvez até incurável. Deus usa o que Ele quer para moldar a nossa fé, para purificar a nossa fé. Não sei como anda a sua fé. Mas a Bíblia diz que tem aqueles que têm fé infantil, carnal. Mas tem aqueles que se alimentam melhor da palavra, um pouco mais forte, e adquirem uma fé madura, uma fé já mais consistente, que já aguenta mais um pouquinho de ventania, de tempestade. Ele não abre mão facilmente do que está surgindo na sua vida para enfrentar com a ousadia e com a fé no Senhor. Jacó é um exemplo para nós daquele que disse: olha, eu não posso largar o anjo. Ainda mais quando ele disse, perguntou ao anjo: olha, como é o teu nome? E o anjo responde a ele: por que perguntas o meu nome, que é maravilhoso? O anjo então corta aquela veia, aquela onde passa a força física de Jacó. Um nervo debaixo da sua coxa. O anjo fere, o sangue começa a jorrar. Jacó sangrando, começa a enfraquecer, começa a esmorecer. Mas o anjo percebeu que mesmo assim Jacó não ia soltar. Queridos irmãos, aonde estamos sendo levados por Deus, para que a gente continue perseverando no Senhor, crendo no Senhor. Eu encontrei alguém que me disse essa semana: rapaz, esse negócio de crente é tudo ficção. Esse negócio de crer em Deus é tudo ficção criada para enganar os bestas.
Eu digo, olha, um dia você vai descobrir a verdade. Tomara que não seja tarde demais. Crer em Deus, queridos, é tudo que nós temos. Crer em Deus é tudo que nós temos. Jesus disse para Pedro, Pedro disse para Jesus, para onde iremos, Senhor? Para quem iremos? Se só em ti tem as palavras de vida eterna. Não há outro caminho. Se não crermos em Jesus, nós vamos crer em quem? Não existe resposta para essa pergunta. Não existe ninguém. Se não crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, como nosso benfeitor, nosso amigo, nosso protetor, não tem ninguém. Você não encontra ninguém. Ah, mas meu esposo vai me defender. Meu amigo é desenrolado. O médico que eu tenho é um estudioso. Eu conheço um advogado bom. Queridos, a Bíblia diz que todos os sábios desse mundo, aos olhos de Deus, são como loucos. Não sabem o que dizem. Se nós não crermos em Jesus, nós estamos perdidos. Para onde você vai? Ah, não, eu vou estudar muito, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar ao máximo. Ontem uma irmã dizia para mim lá em Orobó, pastor, o meu esposo acredita que tudo que ele tem e faz é dele mesmo que vem. Ele não acredita que é Deus que dá, não. Digo, se preocupe não, que um dia ele vai descobrir. Um dia ele vai descobrir. Porque eu me lembro de um testemunho antigo, eu vi desde criança, de um camarada que não cria em Deus e vinha descendo a ladeira aquela serra da Russas, né? De noite, o caminhão carregado, ateu, não cria em Deus, o caminhão faltou freio. E o camarada ateu botou a cabeça do lado de fora da boleia do caminhão e gritou, Deus, se tu existe, me ajude agora. E diz o testemunho que o camarada viu o caminhão frear, todos os pneus frearam. E o caminhão parou no meio da serra. E o camarada ali se converteu a Deus, que ele nem conhecia, que ele nem cria. Porque se Deus não existe, esse mundo está perdido. Nós estamos perdidos. Mas nós cremos num Deus que existe, que veio aqui, pisou nesta terra, pagou o preço pelos nossos pecados. Você não presta, eu não presto, mas Ele nos salvou. Derramou o seu sangue para a nossa salvação. Diz a Bíblia Sagrada que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Foi visto pelo seu povo, pelos irmãos. Muitas pessoas ouviram Ele. E ainda passou 40 dias aqui com os santos, comendo, falando, pregando. E o seu amor foi espalhado pelo mundo todo até hoje. Ninguém é mais conhecido no mundo do que Jesus. A sua palavra se espalha. O seu amor está presente no mundo. Por mais escasso que esteja, o amor de Deus está presente no mundo através da sua igreja. A sua igreja, por mais fraca que seja, por ser uma igreja fraca, uma igreja Filadélfia, uma igreja que tem limitações, você olha para ela e aparentemente está vendo algo reprovável, mas é o povo de Deus. Deus é tão poderoso que da fraqueza Ele vai tirar um povo forte. Deus é tão grande que de um povo que não merece, não é digno, Ele vai fazer desse povo um povo glorioso, vitorioso, sem mancha, sem mácula e sem ruga. E aí você, precisamos conservar a nossa fé no Senhor. Não bote sua fé em outro, senão no Senhor Jesus. Porque quando o Filho do Homem voltar, Ele quer encontrar fé. Ele sabe que não vai encontrar fé em toda a terra, mas Ele vai encontrar fé no coração daqueles que cultivaram a sua palavra, que mantiveram a sua vida focada no que Deus diz, no que Deus prometeu. E um dia os nossos olhos verão as promessas de Deus se cumprindo bem diante dos nossos olhos, porque Ele é fiel, Ele prometeu, Ele assim o fará. Deus seja louvado pela sua palavra.
Amém? Eu quero orar por você que está com a sua fé despencando, que está com medo, que está assustado, que tem uma vida atribulada. Por você que está com a fé meio cambaleando, num tempo tão difícil, num tempo tão mau. Nós estamos vivendo um tempo que nunca vivemos antes. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. A gente parar para pensar na gravidade que está esse mundo. Realmente nós não somos levados a outra coisa senão a orar, para que Deus tenha misericórdia dessa nação, desse planeta, do ser humano que nós estamos muitas vezes nos tornando. Que Deus se apiede de nós, tenha misericórdia de nós. Receba a oração, por favor. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor marcou um encontro nessa noite aqui para restaurar a nossa fé. O Senhor marcou um encontro para nos falar de novo que a nossa fé em Ti é importante, que precisamos dela para construir, desenvolver uma vida de oração maciça na presença do Senhor, com perseverança, com persistência. Senhor, nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Queremos pedir que o Senhor trabalhe na nossa fé. Que o Senhor, andando por cima daquelas águas naquela noite, o Senhor viu um barco cheio de homens assustados, homens temendo, com medo, quando viram Jesus andando sobre as águas. Temeram, seus corações gelou, ficaram arrepiados de medo. De lá o Senhor disse: não temais, sou eu, Senhor. O Senhor quer acalmar a sua igreja. O Senhor quer reforçar o seu povo, renovar a nossa fé. Mas o Senhor quer nos testar, o Senhor quer nos provar, para nos conduzir a esta fé maior. O Senhor muitas vezes está permitindo o susto, viu? O susto, para que você coloque sua fé em ação. E o Senhor entra no barco e diz para aqueles homens de pequena fé: por que vocês temeram? O Senhor está no barco, igreja. Deus está no barco. Se Deus está no barco, a vitória é garantida. Expulse da sua vida hoje todos os fantasmas, todos os assombros que estão trazendo terror, trazendo temores, intimidando a sua fé. Olhe para Jesus nesta noite e veja um Deus grande, forte, poderoso, que Ele está do seu lado, que Ele se propõe a lutar com você as suas lutas, e nessa prova Ele se prontifica a ser o quarto homem da fornalha. Aquele que faz o fogo perder o seu poder, aquele que faz o leão lá deitar e dormir junto ao seu servo. Tem muita coisa querendo te destruir, meu irmão. Tem muita coisa querendo banir a sua existência. O inimigo tem trabalhado para derrubar a igreja, para destruir a família, para acabar com a sua fé, para confundir você. Mas Deus está nos trazendo a palavra nesta noite. Mesmo que os dias passem, mesmo que a demora seja longa, continue com a sua fé firmada no Senhor. A dor está aumentando, o sofrimento é tamanho, mas é a palavra do Senhor que está dizendo e garantindo: o Senhor virá, o Senhor chegará. E Ele tem um remédio certo, viu? Para a sua enfermidade, para a sua dor, para a sua ferida, para o seu mal. Ele tem a solução certa, viu? Para aquilo que você está passando. Você vai bater de porta em porta, não vai ter solução, porque está em Jesus a solução. Está nos pés do Senhor. Mesmo que seja tardia aos nossos olhos, continue crendo no Senhor. Pare de crer em tudo. Faça como o servo apóstolo de Deus, Pedro, disse: que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Que a nossa fé esteja nele, igreja. Pare de olhar para os lados, como diz o Senhor para Josué: Josué, não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para o Senhor.
Ele é o autor e consumador da tua fé. Você não precisa se arrepiar. Você não precisa sentir nada. Você precisa crer. O homem perguntou ao santo apóstolo Paulo: o que faço para ser salvo? O que faço para ser socorrido dessa situação de vida terrível? O santo apóstolo responde: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Essas palavras são promessas de um Deus fiel, que está trabalhando na minha vida e na tua vida. O teu filho, o teu esposo, a tua esposa, a tua família, a tua futura família está nas mãos de Deus. O Senhor tem projeto para ela. O Senhor estabeleceu um plano que não pode ser frustrado. Incluiu a tua vida, a tua família neste plano. E o diabo já perdeu e você vai ganhar em nome de Jesus. Porque a fé em Deus remove montanhas. A fé no Senhor traz salvação para a nossa vida. A fé em Deus destrói qualquer obstáculo que está à nossa frente. Ele traz a existência, o que não existe, para aquele que crê, glorificar o seu nome. Eu quero pedir, Senhor, a tua bênção de fé, fortalecimento nessa noite, para aquele que está aqui, Senhor, que veio a esta casa hoje com a fé muitas vezes assaltada, uma fé muitas vezes enfraquecida. Eu peço, por favor, que você ore comigo em nome de Jesus. Entrou aqui com a fé, Senhor, que está por um fio. Os sinais estão aí mostrando que Jesus está voltando. Que isso não é balela, não é historinha de carochinha, não é conto de fada, é fato, é realidade. O mundo está se preparando para a volta do grande Deus. Ele um dia criou tudo isso aqui, e o mundo um dia ele voltará para restaurar de novo. E terá um povo que ele vai vir buscar. Ele vai restaurar isso aqui, mas antes ele vai tirar o seu povo. Diz ele na sua palavra que não mais será com água. O oceano não vai entrar invadindo, não há nada disso. Isso aqui vai ser tudo destruído com fogo. Se prepare, Jesus está voltando. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi para você, não. Deus tem um céu reservado para você. Deus tem vida eterna para você. Deus tem uma fé firme diante das circunstâncias. Ela permanece firme de pé. Mesmo morrendo, ela permanece inatingível. Porque ela sabe que nosso Deus venceu a morte. E a morte não nos atingirá com seu aguilhão, com seu ferrão. A morte já está vencida, creia nisso em nome de Jesus. Receba a libertação do temor, do medo da morte nessa noite. Receba a vida de Jesus, receba o poder de Deus, receba a ousadia, receba a confiança no Senhor. Ele não enviou o seu filho ao mundo para morrer por você, para deixar você ser condenado ao inferno. Ele enviou Jesus, não para condenar o mundo, mas para salvar os que creem em seu nome. E nessa noite o Senhor te está dando uma chance poderosa de você dizer: Senhor, eu descreio de todos, de tudo, e quero crer somente em Ti. Eu peço a você que não é crente nessa noite, que pare para pensar no convite que o Senhor está lhe fazendo nessa noite. Jesus te convida a andar com Ele, a ter um plano de vida mais seguro que existe, que é a vida abundante com Jesus, de graça. O preço já foi pago. Você não precisa ir no banco todo mês pagar o plano seguro de vida, não, porque Ele já pagou por você. Você vai ter 24 horas disponível para a sua vida, um plano de segurança no céu e na terra, onde você estiver. O plano lhe cobre. Aonde você entrar, com quem você estiver, Ele será a tua defesa. Ele será a tua garantia de proteção em todo momento. Eu quero convidar você que não é crente nessa noite, a convidar a pensar nisso. Há um Deus que quer ser o teu Deus. Há um Deus que quer ser o teu Salvador. Há um Deus que quer ser o Senhor da tua vida e dirigir cada
passo da tua vida para um destino glorioso que Ele tem preparado para mim e para você. Há um Deus que se veste de pele humana, que desceu aqui, aleluia, e deixou os homens cravar cravos em suas mãos, os seus pés, por amor a você, porque Ele te ama. E Ele sabia que não tinha forma para você ser salvo. E por isso que Ele teve que vir aqui, para salvar a mim e a você. E esse Deus está nesta noite te oferecendo um plano de vida. Está te presenteando com uma fé poderosa para crer nele, capaz de andar com Ele e confiar inteiramente no Senhor. Nesta noite o Senhor te convida a se render às suas promessas, às suas palavras que são fiéis e verdadeiras. Pode ver que tudo está passando. Muitas pessoas já estão morrendo. O mundo está se acabando. As guerras estão pipocando de todos os lados. E a coisa não promete muita melhora. É Deus dizendo: eu estou voltando. E eu tenho um povo que eu quero levar. E que eu irei levar. Já preparei lugar para esse povo habitar. Um lugar seguro. A nova Canaã celestial. A nova Jerusalém. E ele lá, a cidade está preparada, cercada com muro, para que o mal não penetre, o pecado não entre. Só a santidade, só os vitoriosos, só aqueles que creram em Jesus Cristo. E nesta noite o Senhor te dá a oportunidade de se render a Ele, de entregar a sua vida a Ele. Eu sei que você muitas vezes tem vergonha de vir aqui na frente e receber essa oração, mas eu quero deixar o convite aberto para você nesta noite, para que o Espírito Santo esteja tocando no teu coração, ardendo em tua alma o desejo de servir a Jesus, de seguir a esse Deus Todo-Poderoso. A você também que muitas vezes está com a fé quase esmiuando aí, definhando. E Deus está dizendo: filho, eu quero aprimorar a sua fé. Eu quero colocar a sua fé num lugar sólido, num lugar firme, onde você não vai precisar mais estar tão aflito, vivendo tão temeroso, porque Jesus é a rocha inabalável onde que está a tua fé. Pai, nessa noite eu quero abençoar todos que entraram aqui, e quero lançar a mão da autoridade que o Senhor nos dá. O Senhor diz que aquilo que a gente falar pela autoridade do teu santo nome, o Senhor fará, segundo a sua vontade, segundo o teu querer, Pai. Eu quero abençoar os corações que entraram aqui hoje com a fé despencando, com a fé aflita, com a fé, ó Deus, temerosa, com a fé enfraquecida. Eu oro para que esta fé seja visitada pelo teu poder nesta noite. Que o Evangelho de Jesus, o Evangelho de poder, o Evangelho que transforma a nossa vida, esteja sendo fortalecido no coração do teu povo nesta noite. Eu oro, Senhor, para aquele que entrou aqui fraco nesta noite, seja abraçado pelo poder de Deus, pela presença do Altíssimo, e que o Senhor visite a sua vida, que haja nele, que haja nela um vigor renovado, que haja nela um poder emanado do trono de Deus, que inunda a nossa alma e nos faz crer, e nos faz viver, e nos faz acreditar num Deus Todo-Poderoso. Senhor, visite também todos os temores da nossa alma. Visite aquilo que tem muitas vezes desviado a nossa fé no Senhor, esfriado a nossa fé em Ti. Há muitas coisas, Senhor, que vêm para nos desvanecer na fé, nos enfriar na fé, Senhor. E nós queremos, em nome de Jesus, nesta noite, repreender todos os inimigos da fé, que afetam a nossa vida de oração, que afetam o nosso relacionamento direto com o Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, Pai, repreender tudo que entrou aqui hoje, nesta noite, que está servindo de alguma forma para atingir a nossa fé e enfraquecê-la. Nesta noite, Pai, repreenda todo o mal, todo pensamento derrotista, todo sentimento contrário, toda opinião contrária ao Evangelho, à palavra de Deus, tudo que foi plantado, Senhor, que vem contra Deus e sua palavra em nossos corações, nós queremos, em nome de Jesus, quebrar, repreender na autoridade do nome de Jesus, e que o Espírito Santo acenda uma luz, reanime o vigor, fortaleça essa vida, Pai, agora, e que o Espírito de Deus alcance, atinja, e que a Tua palavra vá lá e produza, Senhor, ó Deus, vida,
vida em abundância, crescimento, vida, Pai, nesse coração que muitas vezes está seco, terreno ali muito ressequido, muito endurecido, mas a tua chuva rega, Senhor, a tua palavra rega, Senhor, e nós cremos que há vida para nascer de volta, mesmo num terreno, num coração que está muitas vezes predificado. Tu és poderoso, Senhor, para fazer novamente novos frutos brotar. Toque alguém do seu lado, profetize vitória. Abençoe alguém que está perto de você. Faça com que, Deus, a tua bênção se concretize na vida desse irmão, dessa irmã. Faça com que a tua presença, Senhor, se multiplique na vida dele, na vida dela. Senhor, esse pecado, ele tem que sair do caminho. Esse mal tem que ser vencido em nome de Jesus. Essa frieza, Senhor, tem que ser acendida em nome de Jesus. Porque tu és Deus de força, Deus de poder, Deus de vida, Deus de fortaleza. Fortaleça, Senhor, teu povo nesta noite. Encha de graça as vidas que aqui entraram, Jesus. Que elas não saiam daqui, ó Deus, jamais da maneira como entraram aqui hoje. Mas a força de Deus emane do trono e seja derramada sobre todo o teu povo, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor vem a nós com a palavra de vida no momento certo. Glória ao teu nome para sempre. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar de mão dadas hoje em nome de Jesus. Dê a mão ao seu irmão aí. Vamos abençoar em nome de Jesus. Dê a mão aí ao seu irmão que está do seu lado, para a gente orar juntos, para que Deus opere maravilhas no meio do seu povo. Amém? Ora ao Senhor, clama com a tua boca, fala para Deus. Senhor, abençoa. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre a tua igreja. Se houver algum mal aqui agora, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Se houver algum empecilho agora aqui, Senhor, enfermidade, alguma doença, Senhor, agora na união da tua igreja, espalha a cura aqui, Jesus. Espalha mover o teu espírito. Vai curando, vai libertando, vai sarando. Vai, Deus, abençoando, vai, Deus, fortalecendo. Liberta a tua igreja, Senhor. Deus, que a bênção do Senhor visite a tua igreja, meu Senhor. Visita a tua família aqui nesta noite, Senhor. A tua casa de oração, teu corpo santo, Senhor. Vai abençoando cada servo teu, cada serva tua, cada família representada em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando teu povo em uma semana nova. Vai abençoando para esse final de mês de novembro. Toma em tuas mãos cada vida que aqui entrou, Senhor. Que a bênção do Senhor desça do alto, alcançando cada vida, cada dificuldade, Senhor, cada coração. Que a mão do Senhor vá sendo provedora, vá sendo libertadora, meu Pai. Vá alcançando corações para a tua glória. Vai visitando, Jesus. Vai abençoando ricamente teu povo, Jesus. Vai operando maravilhas, Senhor. Vai tocando, Pai, no mal. E faz o teu nome ser glorificado no meio do seu povo, Pai. Nós oramos por cura, libertação, salvação, vida transformada. A bênção do Senhor sobre aqueles que estão fazendo data nova nessa semana. Deus, vai visitando, vai enchendo de graça, porque tu és o nosso Deus. Abençoa a tua igreja no retorno para os seus lares agora, Senhor. Leva em paz, protege, dá uma noite de paz ao teu povo, Senhor. Ministra a bênção do Senhor, Pai, sobre cada coração. Que o Senhor seja engrandecido, glorificado na vida, na semana do seu povo. Receba o nosso culto nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus aqui em todo o mundo, de hoje para todo sempre. Amém. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Jesus Cristo. Deus te abençoe. Entrega teu culto a Deus e vai em paz na bênção em nome de Jesus.